Lista 3, exercício 5. Uma lâmpada de 100 watts é ligada a uma tomada padrão de 120 volts. Item A. Qual seria o custo se deixamos a lâmpada acesa durante um mês? Isso é, um mês com 30 dias. Suponha que o preço cobrado pela concessionária seja de 60 centavos por quilowatt-hora. Item B. Qual é a resistência da lâmpada? Item C. Qual é a corrente que passa pela lâmpada? Então tá, vamos lá. O primeiro item é razoavelmente fácil. O primeiro item A é o conceito de potência. Potência é, na verdade, a quantidade de energia gasta por unidade de tempo, certo? Então, se eu quero calcular qual é a quantidade de energia, eu pego a potência e multiplico pelo tempo. Essa potência é constante. No caso da lâmpada, quando você está gastando, se liga ela gasta 100 watts constantemente. Então, se eu multiplico pelo tempo, eu tenho qual é a quantidade de energia gasta. Certo? No caso da lâmpada de 100 watts, a gente pode colocar essa energia com diferentes unidades. Uma das unidades é como o watt, né? No caso 100 watts, é joule por segundo. Se eu multiplico pelo tempo em segundos, eu tenho a quantidade de energia em joules. Outra forma de eu colocar é simplesmente colocar 100 watts em uma hora, então eu tenho a energia de 100 watts hora. Se eu ligar a lâmpada por 30 horas, por 10 horas, eu tenho 1000 watts hora ou 1 kWh. Essa é, na verdade, uma unidade de energia que é aquela que as concessionárias te dão na hora da conta, que é a quantidade de energia que você gastou no mês. Então, basicamente, o que eu preciso é pegar o quanto eu estou gastando na hora que eu acendo a lâmpada de 100 watts e multiplicar pelo tempo, que é 30 dias, quer dizer, vezes 30 dias. Um dia, na verdade, é 24 horas, certo? E eu vou ter essa conta em watts-hora, certo? Que é 72 vezes 10 a 3 watts-hora ou 72 kWh é a quantidade de energia gasta se eu acendo a lâmpada direto, sem parar, durante um mês. Bom, se o quilowatt-hora custa 60 centavos, como diz o problema, isso é, o nosso gasto será, no caso, a quantidade de energia gasta, certo? Vezes o valor, ok? Isso é 72 kWh vezes 60 centavos. Isso o nosso custo será de R$ 43,20 só para deixar a lâmpada de 100 watts ligada durante um mês. É uma grande desvantagem fazer isso. Então, não deixem a lâmpada acesa. Então, vamos ao nosso item B. Qual é a resistência da lâmpada? Vamos calcular a resistência da lâmpada. A gente busca a relação de potência, já que a lâmpada é uma resistência, né? A potência é a resistência que gasta a sua energia por efeito Joule, aquecendo o filamento. No ato de aquecer o filamento, ele emite a luz, né? por aquecimento. Então a potência é simplesmente, para qualquer elemento do circuito, a diferença de potencial nos seus extremos vezes a corrente. Certo? Usando a lei de Ohm, eu substituo a corrente por diferença potencial sobre resistência, e a nossa potência é a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência. Consequentemente, a nossa resistência é a diferença de potencial ao quadrado sobre a nossa potência da nossa resistência, que é a lâmpada. Ora, mas ele está sobre um padrão de diferença de potencial de 120 volts, como coloca o problema. Então, seria 120 ao quadrado dividido por 100. Certo? Isso dá 144 ohms. Ok? É a resistência da nossa lâmpada. E no item C, qual é a corrente que está passando por ela? Lei de Ohm, simplesmente. A corrente que passa por ela é a diferença de potencial sobre a resistência. Isso é
120 dividido por 144, isso nos dá 0,83 amperes, certo? E a gente pode buscar também essa relação, certo? Que é a relação entre potência e corrente. Eu posso pegar a corrente e dizer que a corrente é a potência dividido pela diferença de potencial, que é, na verdade, 100 dividido por 120, certo? Que é os 0,83 amperes. É outra forma de calcular a nossa corrente usando os dados do problema. Bom, é isso.